Em Lucas, no capítulo 6, versículo 19, depois de testemunharem o que Jesus realizava no meio do povo, os discípulos e aqueles que o seguiam diziam admirados que uma força saía dele e curava a todos. Que força é esta que saía de Jesus? E esta força ainda é percebida hoje porque o Senhor está vivo. Ele continua no meio de nós. Nós percebemos esta força de Jesus na sua palavra, quando nós escutamos a sua palavra e que esta palavra adentra nossa vida, nos levantando, nos erguendo, respondendo a alguma questão que temos no nosso interior. Não é esta a força de Deus? A força de Deus é percebida nos sacramentos dentro da sua igreja. Que força é esta que aquele povo percebia? Esta força, meu irmão e minha irmã, é o seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus. A força de Jesus é o seu Espírito Santo. Então, hoje, a sua palavra tem também a sua força. Nos sacramentos tem também a força de Jesus. Jesus continua operando na nossa vida, operando no meio de nós, com o seu Espírito Santo. Porque Ele não nos abandonou. Ele veio até nós nos resgatar. Ele cumpriu a sua missão, dando sua vida por nós, nos deixando agora livres e continua conosco. Na verdade, nós podemos até dizer: Deus é a minha força. Deus é a minha coragem. Coragem para quê? Para brigar? Coragem para se isolar dos outros? Coragem para ter sempre uma resposta na ponta da língua? Coragem para enfrentar aqueles que me insultam? Coragem para desprezar aqueles que não me agradam? Não. Esta coragem aí não é a força de Deus. Deus nos dá a sua força para vivermos como filhos e filhas de Deus. Deus nos dá a sua força para continuar a nossa vida, apesar das tribulações. Deus nos dá a sua força para amar aqueles que nos perseguem, para perdoar quem nos faz mal. Esta é a força de Deus. Deus nos dá a sua força para lutar contra o nosso pecado, contra o desejo de fazer coisas que estão totalmente contrárias ao que o Senhor deseja para nós. É esta a força de Deus. Deus age com sua força na nossa vida, na medida em que eu confio esta vida nas mãos dele. Meu Deus, eu não tenho força diante desta dor. Ele vem e dá a sua força. Meu Deus, eu não tenho coragem de enfrentar esta situação. Ele vem e dá esta coragem. Meu Deus, como suportar esta dificuldade na minha vida? Ele vem e dá a sua força. A força de Deus nos cura da tibieza,
A força de Deus nos cura da covardia. A força de Deus nos cura do medo de assumir a nossa identidade cristã. A força de Deus nos levanta quando nós estamos acabrunhados pelo pecado, acabrunhados pelo vício, acabrunhados pelo respeito humano, acabrunhados pela tristeza. Deus nos dá a sua força. Quantas e quantas vezes na minha vida eu passo por situações que eu olho para o Senhor e digo: Senhor, não sou capaz de passar por isso. Não tenho condições, mas o Senhor tem. Eu afirmo imediatamente: o Senhor tem esta coragem para me dar. O Senhor tem esta força para me dar. E eu me levanto. Esta é a força que nos cura. Esta é a força que nos sustenta, em quem nós podemos nos refugiar. É o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus é o seu Espírito, é o seu amor por nós. O Senhor nos dá a sua força para a gente continuar no caminho de santidade. O Senhor nos dá a sua força para que nós perdoemos. O Senhor nos dá a sua força para que continuemos, perseveremos até o fim. O Senhor dá a sua força para que nos levantemos de todo comodismo. O Senhor nos dá a sua força para que possamos continuar nos comprometendo com Ele, aceitando o seu chamado, indo aonde Ele nos chama. Esta é a força que Deus nos dá. Esta força nos levanta. E também Ele nos cura fisicamente, Ele nos cura em nossas emoções, Ele nos cura em nossa afetividade. Tudo isso é a força de Deus, tudo isso é o Espírito de Deus agindo na nossa vida. Veja, Deus, 3 pessoas: o Pai que nos criou, o Filho que nos salvou e o Espírito que nos vivifica. Ele nos dá a vida em Deus. Quanto mais eu invoco a pessoa do Espírito Santo na minha vida, tanto mais o Espírito Santo vai me vivificando, vai me dando vida. Que vida? A vida em Deus. A vida que vai me levar a ser testemunha fiel que o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que age na nossa realidade, na nossa vida. Este é o nosso Deus, um Deus que nos enche de alegria, de coragem, de força, um Deus que nos levanta, um Deus que faz com que percebamos que nesta vida nós teremos dificuldade, nós teremos tribulações, nós passaremos por tempestades. Mas veja bem o verbo que a gente falou: passaremos. Nós não ficaremos na dificuldade, nós não ficaremos no meio da tempestade, nós passaremos por elas, porque o que nos leva sempre para frente é a força de Deus. Deus está conosco, nos dando a sua força para permanecer nele, com ele, para ele. Vamos clamar: vinde, Espírito Santo, força de Deus na minha vida.